Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanalizantes. É um prazer ter você em nosso canal aqui. Se você não é inscrito ainda, curte, compartilhe e comente, porque o assunto hoje é polêmico. Olha só, estou aqui no site salário.com.br e, como prometido lá no Instagram, nós vamos falar mais detalhadamente sobre o piso salarial, quanto ganha. É possível viver com um salário de psicanalista? Vamos lá. Então, esse é o site. Veja que ele traz aqui informações sobre o piso, teto, você vai ver que é bem completo. Bom, ele inicia aqui trazendo o CBO do psicanalista, né? Lembrando que é o número 251550. Ele vai trazer aí essa classificação e vai também abordar um pouco do que faz o psicanalista, o mercado de trabalho, é bem interessante. Inclusive as funções, as atribuições, né? Muitas das vezes o psicanalista tem dificuldade, muitas vezes, de falar o que faz o psicanalista na prática, né? Quais são aí as funções, as atribuições. É bem bacana que esse site ele vai trazer, olha, quando você clica ali em saber mais funções, atribuições, olha que bacana, ele vai fazer mais uma exploração aqui sobre as condições de trabalho, exigências, um pouco mais sobre a profissão do psicanalista. E ele vai trazer aqui uma lista, uma série de atribuições. Olha que bacana. Quais são as atribuições desse CBO? Então ele vai trazer, ó, avaliar, executar ações, manter sigilo profissional, avaliar a proposta. E olha só o quanto de atribuições tem dentro desse CBO. Então isso é importante. Se alguém perguntar muitas vezes, é o que faz um psicanalista? Tem aqui uma lista bem abrangente para você apresentar. Então ele já começa aqui ao que interessa. Quanto ganha o psicanalista em 2023? Então ele vai dizer aqui que um psicanalista a média em torno de 3.342,51 centavos. Isso para uma média de jornada de trabalho em torno aí de 37 horas semanais. Tá? Ele vai trazer outras informações dizendo que esses dados foram apurados pelo novo CAGED, E-Social, Empregador Web e o período de avaliação entre fevereiro de 2022 a janeiro de 2023. Então ele vai abordar aqui qual é a faixa salarial, a média dessa abordagem, e vai trazer também que aonde ocorre mais contratações de psicanalistas é na cidade de São Paulo, onde nós estamos agora. Ele traz um perfil genérico, né, que geralmente esse profissional, o perfil, tem em média 28 anos, formação superior em medicina, faltou colocar aqui em psicologia, obviamente, né, com especialização em psicanálise, geralmente do sexo feminino, e trabalha em torno de 40 horas semanais. Então é bem interessante. E olha que interessante que ele vai trazer aqui também uma série histórica da evolução do salário do psicanalista de maio de 2020 a janeiro agora de 2023. Tá? Olha que bacana. Então ele vai trazer aqui que lá em maio de 2020 o salário era em torno a faixa de R$ 2.314. Houve uma superação, uma evolução para 4.677, tendo aqui algumas quedas lá para em torno de janeiro de 2021. E olha que interessante, indo aqui um pouco mais à frente, em março de 2022, ele vai trazer aqui nós estamos em 2020, isso mesmo, ó, 2020, 2021 e aquele já então 2022, olha só, chegou até um máximo aqui, uma evolução de salário em torno de 7.374 reais. Você conhece algum psicanalista que ganha esse salário? Você ganha esse salário? Comente aqui embaixo se você conhece alguém. Aí depois veja que o gráfico ele desce e vai dizer que a média ficou então aqui lá para 2023, né, agora em janeiro, em torno de R$ 3.045. Ele vai trazer também, como geralmente São Paulo, a região sudeste, contrata mais, ele traz aqui um outro gráfico, olha que bacana, do piso e do teto salarial. Então, um piso de 3.515, perdão, 3.000, isso, 3.515 e o teto de 4.738 aqui na região sudeste. Tá? Ele vai separar também, olha só que interessante, sobre as principais cidades, quais são esses salários, a jornada de trabalho, a carga horária, ele vai também apresentar aqui. Então trouxe, como nós falamos, principal cidade São Paulo, depois em Espírito Santo, a cidade de Pinheiros, olha que bacana. Aparece em segundo lugar e depois outras cidades aqui. E você pode, inclusive, fazer uma busca salarial por CBO e também por cidade, tá? Então é bem bacana, bem completo aqui o site. Ele vai trazer um cálculo salarial para psicanalista. E esse cálculo ele tem a ver com esse percentual, ou seja, o piso salarial, o quartil e também o teto. Né? Então, para você entender um pouco do que ele está falando, o piso salarial é a média do salário de acordo com as convenções coletivas, os dissídios, né, com as menções ao cargo de psicanalista.
tá? Isso também é registrado pelos sindicatos, né, e o Ministério também do Trabalho. A média ele vai explicar e o quartil é considerado aí o primeiro, o cálculo, né, que separa os 25% dos menores salários e obtém uma média salarial entre eles, tá? Então vem tudo explicado, é bem interessante porque você consegue ter uma ideia do salário por semana, o salário por hora, ou seja, a média, como que é feito esse cálculo para se chegar a esse piso, a esse teto. Também é bem bacana. Então, por estado, quanto ganha o psicanalista por estado? Veja São Paulo, mais uma vez na lista aqui no primeiro ranking, com um salário, um piso salarial de R$ 3.876,90 para uma jornada de trabalho de 40 horas, tá? Uma hora aí em torno de R$ 19,93 por hora, a média, obviamente uma média, e vai trazer outros estados aqui. Se você quiser saber mais de estados, tem um link aqui também que é bem bacana. Ele vai trazer também os tipos de empresas que contratam esses profissionais, inclusive os quenais aqui da empresa, o ramo de atividade. E olha só que interessante, ele separa por jornada de trabalho o piso, a média e o teto, e também o salário hora, quanto seria por empresa, né? Ou seja, por tipo de atividade, pelo quenai da empresa. Ele vai explanar também uma coisa bem interessante, que é trazendo o perfil de um psicanalista concursado, né? Quanto ganharia uma média? Então ele vai trazer aqui a média, ele vai dizer que essa média é em torno de 2.540 para uma jornada de trabalho de 28 horas semanais. Então é bem interessante, porque ele está considerando aqui aquele concursado, que geralmente ele vem trazendo aqui, né, com formação na medicina, com especialização em psicanálise. Então apenas aqui um dado apurado dentro de empresas especificamente, né? E ele vai trazer essa informação, inclusive separado pelo porte da empresa. Olha que bacana. Uma empresa MEI, né, aproximadamente aí, né, ele vai trazer aqui a classificação da empresa e mais abaixo também o nível profissional desse psicanalista. Então, ele está considerando o psicanalista júnior com até 4 anos de experiência de formação, um pleno de 4 a 6 e um sênior de 6 anos, né, ou até sua demissão. Então, tem essas diferenças também, e ele vai trazer aqui quanto essas empresas, pelo porte das empresas, paga pelo nível profissional desse psicanalista. Olha só, então, o júnior está ganhando em média de 3.328 e um sênior 3.953. Né? Então, essa é uma informação importante, né, que vai trazer aí não só pela atividade da empresa, mas também o nível profissional desse psicanalista, entre júnior, pleno e sênior, e também quem paga mais, né? Ou seja, quanto paga uma micro, uma pequena, uma média, uma grande empresa para o psicanalista. Aqui também tem um gráfico bem interessante, eu vou clicar aqui para a gente ver. Acesse o gráfico para a gente ver aqui a evolução do cargo ao longo do tempo, né? E é o gráfico que nós estamos vendo lá, desde maio de 2020, né, até agora 2023. E ele vai trazer então um pouquinho aqui, ó, mais detalhado, ó, de fevereiro de 2022 a janeiro agora de 2023. Então, olha só que teve um pico, né, um salto aí de quase R$ 8.000, 7.300 bruto, né? Obviamente ele vem explicando aqui que é bruto, lá em março de 2022. Lembrando que nesse período nós estávamos no pico praticamente da pandemia também, né? Ou seja, a pandemia estava nessas oscilações entre gráficos altos e baixos, então teve uma valorização, depois foi estabelecendo uma média em torno de R$ 3.045. Então, bem interessante a gente acompanhar essa evolução no tempo, né, desse profissional. Então, aqui também tem um gráfico de contratações e demissões, você pode verificar quanto ganha por gênero, e aí, para não ficar tão extenso esse vídeo, eu não vou abrir todos eles, mas vamos abrir esse aqui por gênero, até para a gente também ter essa informação, porque a gente sabe que a maioria são mulheres, né? Fala, poxa, mas tem muito homem psicanalista trabalhando. Então, como que é essa questão por gênero? Então, vamos lá. Contratação para o cargo psicanalista, período de fevereiro de 22 a janeiro de 2023. E olha só, as mulheres com 66,7% e homens aí 33,3%. Realmente as mulheres dominando o cargo de psicanalista aí dentro dessa apuração. Me diz aqui, o que você achou dessa pesquisa, dessas informações? Você achou bacana também? Me diga se essa informação da média salarial, de quanto ganha, se realmente procede com a realidade.
Muito obrigado por ter assistido até aqui. Acompanhe o nosso canal, curte, compartilha para mais conteúdo de psicanálise. Você é muito bem-vindo e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.